Olá pessoal, mais um programa de Quintas Automotivas. Hoje vamos falar de sonda lambda, todos os segredos, tudo que a gente sabe de sonda lambda aqui. Eu trouxe um convidado especial, o Ronaldo Silva. Ronaldo é um dos líderes aí de toda a equipe de BSTech que atende o mercado, um técnico já bem conhecido por várias oficinas que temos serviços de tratamento direto aqui com eles, atendimento técnico, e vamos dividir hoje aqui um pouco um bate-papo com sonda lambda. Mas antes de começar, eu vou trazer umas perguntas para você. Na última edição de Quintas Automotivas, a gente recebeu uma consulta aqui. Abílio João de Souza estava perguntando com relação ao vídeo anterior. E o tema era duas perguntas. A primeira pergunta era com relação ao sensor de pressão do rail, que você assistiu também o quinto. Ah, bom, então o Nilson falou com relação ao sensor de pressão do rail. Mencionou que em alguns casos tem que fazer um reset quando se troca o sensor de pressão do rail de um sistema Common Rail. Aí ele está perguntando se isso é para todos os carros. Vamos lá. Abílio, nem todos os veículos têm reset quando se faz a troca do sensor de pressão do rail. Tá? Alguns veículos sim, né? E quem vai definir isso é a própria montadora do veículo quando faz a encomenda do sistema de injeção, da aplicação, né, que a gente costuma dizer, para o fabricante, para o sistemista. No caso, a Bosch ou qualquer outro fabricante de sistema de injeção diesel ou gasolina. Né? Todas essas definições do que vai precisar ser feito ou não, geralmente é a própria montadora que define junto com a engenharia do sistemista. Tá? Tem alguns sistemas que vai necessitar ser feito o reset da troca do sensor de pressão do rail e outros não vão necessitar. Tá? No scanner, a gente vai ter lá o que a unidade de comando está passando para a tela do scanner. E se tiver lá o reset, a gente tem que observar isso e se tiver, fazer o reset. Ok? Muito bom. Temos outra pergunta da Abílio também. Agora é com relação ao sistema ABS. Ele está perguntando que se existe um processo específico para fazer, para sangrar o sistema. Se tem que seguir um processo específico igual que no sistema convencional. E aí que podemos falar com relação a isso? Bom, em relação à sangria do sistema de ABS, isso também depende muito do sistema do veículo. Tá? Alguns sistemas vai ser necessário fazer a sangria com o auxílio de um scanner, outros sistemas não vão necessitar. Então pode ser feito de forma convencional, às vezes de forma cruzada ou em forma em sequência, né, nas rodas, mas isso o que define basicamente é a estrutura, o diagrama da construção do sistema de freio ABS. Muito bom, muito obrigado. Tá vendo que eu chamei você para falar de sonda lambda? Ganhou aí duas perguntas que não são de sonda lambda, então esse é um prêmio adicional. Tá? E se você tem perguntas, faça como a Abílio, pode colocar lá também nos comentários do vídeo, que a gente no próximo programa, na medida do possível, a gente vai respondendo. Mas vamos entrar no assunto de hoje então. Sonda lambda, a gente colocou aqui vários modelos, desde os primeiros até as últimas gerações, e vamos tentar falar um pouco das características de cada uma e até depois fazer alguma medição simples também para entender como funciona, quais são as características e até alguns segredos com relação a essa tecnologia que dá bastante dor de cabeça, né? Falando em dor de cabeça, quais são os primeiros sintomas de uma sonda lambda com defeito? Bom, o primeiro sintoma de uma sonda lambda com problema com certeza vai ser um aumento no consumo de combustível. Né? Ela está montada lá no escapamento do veículo e é como se fosse o supervisor do final de uma linha de produção. Então o motor, a unidade de comando do veículo vai estar recebendo as informações dos sensores
processando aquelas informações e calculando quanto de combustível vai ser injetada no motor. E a sonda lambda está lá no escapamento para verificar se a quantidade de combustível injetada foi suficiente, se faltou um pouquinho ou se sobrou um pouquinho para a unidade de comando poder fazer as suas correções. Se a sonda lambda não estiver trabalhando bem, a unidade de comando não vai conseguir fazer esse ajuste fino que a gente chama, e uma das principais consequências é um aumento no consumo de combustível. Muito bom. Vamos fazer um bate-volta agora. Eu vou também comentar algumas coisas. Pergunta, se você quiser pergunta para mim, a gente se diverte assim, perguntando um para o outro, né? E ver se quem está assistindo se diverte com essa forma também aí. Legal. Olha, falamos assim dos primeiros modelos que temos aqui de sonda lambda. A gente conhece no mercado como sonda lambda finger do inglês dedo. Quer dizer que ela tem um formato de dedo. Eram as primeiras gerações de veículos que utilizavam a sonda como sistema de medição da quantidade de oxigênio que sobra no escapamento. De aí que vem o nome também, muitos chamam de sensor de O2, sensor de oxigênio, porque na verdade ela está medindo quanto é o percentual de oxigênio que está no escapamento presente, como resultado da combustão. Quer dizer, nós temos uma quantidade de oxigênio no ar que respiramos, depois que esse ar mistura com combustível, vai queimar, vai sobrar alguma coisa de oxigênio, sempre vai ser menos do ar presente no ar que respiramos. Então, o oxigênio presente no ar que respiramos. Portanto, ela faz uma comparação. O ar que está no escapamento versus o ar que respiramos. Essa comparação é nada mais e nada menos que uma diferença de potencial, que é voltagem. Quer dizer, é um sensor que vai gerar voltagem, vai gerar tensão, com base no resultado da combustão. Sobrou oxigênio mais ou menos, vai ser sempre uma diferença com relação ao ar que respiramos, e essa é a geração de tensão. As primeiras gerações, essa do tipo finger, que tem o formato do sensor, do elemento sensor. Eu vou tirar daqui um dos dois desse aqui, está fácil. Aqui tem uma sonda em corte. Vocês estão vendo que o formato da cerâmica do sensor é um formato arredondado, por isso que dá esse nome de finger. As últimas gerações aqui estamos trabalhando na atualidade, eles têm um formato quadrado, é uma line, um formato retangular, então é plano, por isso se chama sonda planar. Exatamente, eu peguei a planar na mão. Esse aqui é o formato finger e o que está em cima é o formato planar. Dá para ver que as cerâmicas são diferentes. É um formato de construção, um tipo construtivo. E que vantagem tem isso da finger com relação à planar? Ao contrário, né? A planar é a mais nova, portanto tem uma vantagem com relação à finger. É que foi evoluindo a forma construtiva, a forma de colocar os metais também preciosos que tem aí misturado com a cerâmica, e faz com que esse formato planar tenha um tempo de resposta mais rápido. E aí vocês vão se lembrar, os carros primeiro que equipavam sonda lambda, eles demoravam muito tempo até que a sonda lambda começasse a gerar valores, começasse a gerar tensão. E aí eu passo a pergunta para você: por que então é tão importante o posicionamento e a temperatura de trabalho de uma sonda lambda? E que recursos temos na sonda lambda para fazer essas medições, ou para gerar essa tensão? Tá. A sonda lambda, como o Diego disse, ela vai fazer essa comparação do oxigênio que está na atmosfera com o oxigênio que sobrou do resultado da queima da mistura ar-combustível e gerar essa diferença de potencial, essa tensão que vai ser utilizada pela unidade de comando para definir se eu coloco mais combustível ou retiro combustível no momento da injeção. A sonda lambda a finger, ela demorava, como o Diego mesmo disse, um pouco mais de tempo para começar a gerar um sinal confiável, que a unidade de comando pudesse confiar nesse valor de tensão e começasse a trabalhar no resultado da mistura. A sonda planar, ela
menos de 10 segundos ela já está gerando esse sinal, né, de forma satisfatória, e com isso eu consigo controlar a mistura ar-combustível, reduzindo as emissões de poluentes mais rapidamente, tá? Na sonda lambda a gente tem um elemento de aquecimento da sonda também, além da posição que ela é montada no escapamento, que favorece, né, o aquecimento mais rápido. Em algumas aplicações, na maioria delas, a gente tem necessidade também de ter esse elemento de aquecimento, que nada mais é do que um resistor PTC, que alimentado eletricamente acelera o processo de aquecimento da sonda lambda para ela gerar essa tensão, esse sinal mais rapidamente, tá? Então a planar, além de ter esse circuito de aquecimento, a própria construção dela favorece a esse processo de aquecimento mais rápido e uma geração de sinal mais rapidamente. Inclusive muda a potência, né? Também. Porque a resistência interna é diferente, portanto não dá para misturar, não dá para trocar uma por outra. Até porque essa resistência PTC nas primeiras sondas lambda, como você falou, ela recebeu uma corrente direta, né? Não tem relé, não tem temporizador, não tem nada. Ela é autorregulável. Por quê? Por ser, como o Ronaldo falou, uma resistência PTC, à medida que aquece, vai ficando mais resistente, chega um momento que já não passa mais corrente. Esfriou, deixa passar corrente de novo, tá? Então, entre a alimentação elétrica e a própria temperatura dos gases de escapamento, é que a sonda atinge a sua temperatura de funcionamento, aproximadamente 350 graus, por aí, 380, 320, dependendo um pouquinho do modelo. A partir dessa temperatura, ela começa a gerar tensão. Antes disso, fica circuito aberto. Você deve ver isso muito no scanner, né? Circuito aberto é que a sonda não está gerando ou não atingiu ainda a temperatura de funcionamento. E tem que atingir o mais rápido possível. Não pode ficar sem circuito aberto muito tempo, senão o carro está contaminando e depois não passa nas leis de emissões, né? Não atende às normativas. Isso com relação ao aquecimento, porque é um dado não pouco importante saber a aplicação correta para não fazer estragos no veículo. Não dá para misturar a sonda, como falamos, uma trabalha com pulso, tá? Então se a gente coloca um valor também de potência diferente, pode até queimar unidades de mando. Isso eu sei que chega muito defeito disso também em nosso atendimento telefônico. Mas a sonda lambda foi também evoluindo e passando da sonda lambda, como vemos aqui, com aquecimento, que tem 4 fios. E aí eu vou passar a pergunta para você, para lembrar quem está seguindo aqui. Tem 4 fios e existe basicamente uma norma ou um consenso entre a maioria dos fabricantes com relação à cor dos fios. Quando a gente tem uma sonda lambda de 4 fios e tem essas cores aí, o que representa cada um? Bom, na sonda lambda Bosch, na maioria delas, hoje a gente já tem algumas sondas que mudou esse conceito por solicitação das montadoras, né? Mas na maioria a gente vai ter 4 fios e com a coloração definida. O fio preto, um fio cinza e 2 fios brancos, tá? Então, com essa configuração, os 2 fios brancos são os fios responsáveis pelo aquecimento, pela alimentação do elemento de aquecimento. O fio cinza é um fio de aterramento do sensor e o fio preto é o fio de sinal, ok? Então, se a gente pegar um multímetro e espetar ali por trás do conector sem furar o fio, logicamente, né? Tem muita gente que vai lá e espeta o fio, acaba permitindo a entrada de umidade e problemas futuros aí. Então, o correto é espetar pelaquela borrachinha que tem por trás do conector e que a hora que eu tirar o meu multímetro dali, a minha pontinha de prova, ela vai se fechar e vedar novamente. Então, se eu espetar ali no fio preto por trás e com a outra ponta do multímetro pegar o aterramento, à medida que a sonda for trabalhando e chegar na sua temperatura de trabalho, a gente vai conseguir verificar o sinal dessa sonda trabalhando, ok?
Então é importante também, se eu não tiver o sinal, ou se o sinal não tiver ok, medir a tensão de alimentação do elemento sensor. Às vezes um fusível acabou se queimando e a sonda vai parar de funcionar por um problema de um fusível queimado e não por um defeito na sonda, ok? Me lembrei de outro detalhe importante que a gente se encontra aqui no dia a dia com reparadores, com os técnicos, né? É que existem esses programas de sonda intercambiável, que muitos chamam universal também, mas mesmo assim tem aplicações. Porque assim como falamos da potência do aquecimento, existe também o conexionado dela que varia. Esse fio cinza, que é o aterramento, tem sonda que faz aterramento na carcaça e tem sonda que faz aterramento no próprio unidade de comando. Então, trocar porque a rosca vai ser a mesma, isso geralmente é a mesma, até o comprimento dos fios e as mesmas cores, não quer dizer que é exatamente a mesma aplicação. Então, sempre consultar o manual de aplicação do número da peça, porque pode ser até igualzinha no formato, mas tem diferenças no conexionado, muitas sondas lambda. Tá? Eu vou fazer um negócio aqui. Ó. Antes de começar a gravar, o Leonardo, quem faz todos os vídeos, se edita e cuida toda a parte de quintas automotivas, fez uma pergunta para a gente. Disse, de onde vem o nome sonda lambda? A gente ficou olhando um para o outro, não tenho nem ideia. Aí eu falei, mas eu vou fazer a pergunta. Faz essa pergunta que eu vou te enrolar, porque eu não sei. Tá? Então assim, a resposta é que ficou o Ronaldo de fazer, ele foi bonzinho, não fez essa pergunta para mim, eu vou te enrolar com a resposta que você fez no ar. Na verdade, o que a gente sabe do nome lambda, né? É uma letra grega, assim como tantas outras que se utilizam, e os técnicos gostam muito disso, né? Mas um pouco derivado dessa pergunta, o que eu trago é que a gente pode encontrar lambda, valor lambda, fator lambda, que é a referência da mistura ideal. O que é essa mistura ideal? A sonda lambda está medindo o que sobrou de oxigênio, como falamos hoje no escapamento, que vai dar uma referência de como foi a qualidade da combustão. Tá? Se a qualidade da combustão foi ideal dentro do parâmetro, aí estamos no que chama fator lambda. Tá? E o fator lambda a gente encontra também em muita bibliografia, principalmente antiga, como mistura estequiométrica, que quer dizer exatamente a mesma coisa. Quer dizer que foi feito um trabalho de combustão perfeita. A mistura de ar combustível foi dentro do que era para ser estequiométrico, ou seja, nas proporções corretas. Quais são essas proporções? Ar e combustível, tá? Seja combustível gasolina, ou seja combustível etanol. É a relação perfeita da mistura, então o resultado é mistura estequiométrica. Outra forma de chamar essa mistura estequiométrica é lambda 1, fator 1. E o número 1, eletronicamente, o fator 1, é a mistura estequiométrica também. Então a gente pode encontrar fator lambda, lambda 1 ou mistura estequiométrica, tudo quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que foi feita uma mistura de ar e combustível da forma perfeita. E quando a gente tem lambda 1, por exemplo, é o que procura um módulo, estar sempre trabalhando em lambda 1, a SU. 1.1, então aí já é uma mistura mais pobre. 0.8, fator lambda, estou falando, não resultado de tensão. Aí é uma mistura mais rica e fica sempre oscilando, sempre buscando o ideal. O ideal é fator lambda, o ideal é estequiométrico, o ideal é lambda 1. Né? É tudo a mesma coisa. Tá? Mas a gente falou, sonda lambda foi evoluindo. Evoluindo por quê? Porque o carro foi evoluindo. Por exemplo, sem a sonda lambda planar, a gente não teria condições de trabalhar com tecnologia flex. Por quê? Porque a velocidade de resposta de uma finger não é o suficiente para identificar a proporção de etanol que sobrou com base no resultado do oxigênio. Precisava uma sonda mais rápida. Só quando surgiu a sonda planar
é que foi possível fazer correções de mistura a uma velocidade tão rápida, né, ao ponto de poder identificar diferenças de proporção de combustível, de etanol, no combustível. Mas também a gente evoluiu mais ainda. Surgiu uma nova geração de sonda lambda, que é a sonda lambda de banda larga. Tá? O que você pode contar com relação à sonda de banda larga? Quais são as principais características que o técnico, quem gosta de carro também vai se encontrar? Porque aqui temos uma, aparentemente igual, mas quais são as diferenças? Bom, basicamente está na construção dessa sonda lambda. E em termos de funcionamento, é uma sonda lambda que tem uma precisão muito maior na medição da quantidade de oxigênio que sobrou da queima da mistura. E ela geralmente ela tem 5 fios, e existem sondas também banda larga de 4 ou 6 fios, tá? Existe essa variação no mercado. Geralmente as sondas dos veículos mais top, vamos dizer assim, elas vão ser as sondas de 5 fios. É o que a gente encontra mais no mercado aí, em se tratando de sonda Bosch, né? E agora a gente já tem também algumas sondas de 4 fios do mercado aí. Então a gente tem que ficar sempre atento àquilo que o Diego falou. Qual é a aplicação correta? Porque às vezes o conector, né, é muito parecido. Às vezes o conector encaixa um no lugar do outro. Porém, eletricamente, a construção da sonda é diferente. E a gente vai ter problema em relação a isso, até problemas muito sérios, como o dano de uma unidade de comando, se eu trocar a sonda e colocar uma aplicação errada. Muito bom o negócio da sonda lambda de banda larga, cada vez mais presente. Por exemplo, aqui atrás nós temos um carro de injeção direta. Ele equipa com sonda de banda larga. Vocês sabem por quê? Então, ele equipa com banda larga porque o carro de injeção direta ele consegue trabalhar uma condição totalmente diferenciada com relação a um carro convencional, injeção indireta, vamos dizer assim. Consegue trabalhar com misturas extremamente pobres, muito pobres. Tá? Não o conceito de pobre ou rico no carro é excesso de combustível, ou falta de combustível. Na verdade, é com base em oxigênio. Se a gente tem uma mistura rica, quer dizer que sobrou pouco oxigênio. Por quê? Se tem muito combustível, aquela mistura tinha excesso de combustível, acaba sobrando pouco oxigênio, porque o oxigênio a gente utiliza para se combinar e queimar a mistura. Se a mistura está rica, tem excesso de combustível, naturalmente vai sobrar pouco oxigênio. Esse pouco oxigênio, quando comparado com o oxigênio de referência que está no ar, vai ter uma diferença de potencial grande. Mistura rica gera tensão alta. O contrário é verdadeiro. Se eu tenho uma mistura pobre, vai sobrar muito oxigênio. E quanto mais oxigênio sobra, essa diferença de potencial vai ser menor. E chega o ponto que sobra tanto oxigênio, porque a mistura é tão pobre, que essa diferença de potencial é tão pequena que não é possível medir. Uma sonda convencional. Não dá, não com multímetro, com nada. O valor de tensão não dá não gera nada. Então a gente teria uma condição onde o carro está funcionando, temperatura normal, tudo perfeito, e a sonda não gera nada. Aí o carro estaria fora de controle. A unidade não teria como controlar. Aí que surgiu a tecnologia da banda larga. O que faz a banda larga? Olha, os técnicos, ou a engenharia automotiva descobriu que, por exemplo, que vai ter diferente, tem mais fio, por quê? Porque dentro vai ter também outro componente, outro elemento cerâmico que na sonda convencional não existe, que é conhecido como bomba de ar. E vocês vão ver célula de bombeamento, né? Até a literatura em inglês coloca e-pump, bomba, e a pessoa procura, cadê a bomba? Cadê o motor elétrico? Não tem bomba no conceito de motorzinho lá. É um componente, é uma peça com base cerâmica e vários compostos que não são divulgados claramente, que tem uma particularidade. Quando esse elemento sensor recebe corrente, e corrente estamos falando, não é tensão, amperagem, né? Corrente, ele consegue liberar íons de oxigênio. O que é isso de íons de oxigênio?
Um íon é um átomo carregado eletricamente, tá? Com carga elétrica. Ele pode ter carga positiva ou negativa. Então ele tem uma particularidade. Quando eu alimento com carga positiva, ele libera íons de oxigênio. Então solta oxigênio no gap de medição, né? na câmara de medição. E quando eu tiro corrente, ele absorve o oxigênio. Quer dizer, ele tanto libera quanto absorve. E aí eu posso gerar uma condição de medição. Porque se eu tinha um resultado de combustão com muito oxigênio e a minha referência, que tem mais ou menos 21%, e sobrou muito oxigênio, eu não gero. O que eu faço? Eu tiro o oxigênio da minha referência e aí eu consigo medir. Esse valor de corrente que eu utilizei para retirar oxigênio vai ser calculado pela ECU e vai se transformar em um valor de medição. É assim que funciona a sonda de banda larga. É um pouquinho mais complexo de entender, mas é pelo fato de que os veículos com injeção direta, em algumas condições de funcionamento, conseguem trabalhar com mistura extremamente pobre e o resultado não daria para medir. Outro carro que tem que necessariamente utilizar banda larga para medir são os motores diesel, porque com uma sonda de gasolina não dá. Então utiliza o mesmo princípio, sonda de banda larga também, para medir o resultado da combustão em motores diesel. Mas melhor do que isso, a minha proposta agora, se você concorda também, vamos tentar mostrar uma sonda lambda de banda larga funcionando e os valores que a gente vê no scanner, por exemplo. O que você acha? Maravilhoso. Eu acho que vai facilitar para o pessoal entender também como é o funcionamento da sonda de banda larga. Legal, então. Vamos preparar o veículo e voltamos com vocês para mostrar essas medições. Bom, estamos com tudo pronto aqui para fazer as medições. Mas, Ronaldo, você está diferente. O que aconteceu? Cara, o comercial foi tão longo que deu até tempo de trocar de roupa. Aproveitei também a bolada para trocar de roupa aí. Mas fora brincadeira, já está tudo aqui para fazer as medições com sonda lambda de banda larga. Estamos com um carro aqui de injeção direta que tem uma sonda de banda larga e já está trazendo algumas informações. Aqui nós vemos, por exemplo, que estamos trabalhando agora com 1.5 volt de tensão. 1.5 já é um valor bem acima do que a gente conhece. E estamos aí na marcha lenta. Mas vamos fazer uma coisa. Vamos acelerar o carro e vamos ver o que acontece. Então, agora o Ronaldo vai acelerar um pouquinho aí e vamos ver como é a reação. Estamos em uma modalidade. Olha aí. Nós temos valores 2.8, 2.9 volts. Isso não é nada comum para uma sonda lambda convencional. Esse é um valor calculado pelo módulo, que é como resultado de uma sonda lambda de banda larga. E outra coisa que chama muito a atenção é o tempo de resposta. Vocês podem ver como aí Ronaldo acelera e o valor é automático, é quase como se fosse um potenciômetro, não parece uma sonda lambda. Então, essa é uma característica de funcionamento de uma sonda lambda de banda larga que tem que medir com muita precisão tudo o que está acontecendo nesse resultado de oxigênio nos gases de escapamento. Aí, o que falamos hoje. Necessariamente tem que ter muita mais precisão para controlar esses motores que trabalham com mistura muito pobre. E isso que vocês vão conseguir ver através de um scanner, uma sonda lambda de banda larga. É isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido do agrado de vocês. Se vocês gostaram, aproveite. Para quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Aproveite também para colocar perguntas que a gente nas próximas edições vamos estar respondendo. Muito obrigado.